Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, Governador? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? Hã? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobretudo isso, defender comunhão, partilha, defender justiça social. São valores que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E claro que há projetos históricos de um jeito, de outro, no capitalismo também, qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais, Carlos Andreasa, aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX, porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada com mais justiça, oportunidades. Eu estou chegando à conclusão que um dos grandes problemas, talvez os mais sérios, na comunicação política, no debate político, é a incapacidade das pessoas de compreender conceitos básicos de política. Talvez sejam três grandes mecanismos, na verdade. Um deles é a incompreensão, que é realmente a pessoa não entender do que está falando. O segundo dele é a distorção. Talvez a pessoa até entenda do que está falando, mas distorce para confundir o interlocutor ou a pessoa com quem ela está conversando. E o terceiro mecanismo é a simplificação. Você pegar algo extremamente complexo, simplificar, e assim também está distorcendo, de certo modo. Por que eu digo isso? Dias atrás, o Flávio Dino, que é o atual governador do Maranhão, pertencente ao PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, ele foi entrevistado no programa My News, aqui na internet, aqui no YouTube. A entrevista é bastante interessante, tem 1 hora e pouca de entrevista, bastante interessante você ver as posições dele, é bastante incisivo, defende bem as ideias dele, defende bem aquilo que ele pensa, não faz concessões nas suas posturas políticas, ideológicas, mas logo de cara, no começo da entrevista, você tem ali ele sendo sabatinado pelo Andreasa, Carlos Andreasa, que é editor da Record e tem um programa na Jovem Pan, sabatinado também pela Lilia Vitfib, pela Mara Luquete e pela Marilis Pereira Jorge, que é a entrevistadora. E tem um trechinho, como eu disse no começo, no qual eles começam a falar sobre o comunismo, né? Sobre o que é o comunismo, se ele é comunista de fato ou se ele não é. E foi um trecho tão interessante que eu compartilhei no meu Twitter, porque eu gostei da resposta do Flávio Dino sobre isso. Peguei um trechinho bem curtinho ali, 1 minutinho e pouco, e compartilhei no Twitter. E depois, quando eu fui ver a entrevista integral, a coisa se complica um pouquinho ali, mas a gente vai entrar nesse ponto. E você vê os interlocutores do Flávio Dino ali estarrecidos porque ele se proclama como comunista. Não entendem como isso é possível, como alguém ser comunista hoje em dia. E daí o Flávio Dino responde, né, que ele é comunista graças a Deus, e o Andreasa fala que é uma contradição, né, isso aí não funciona, né. Como resposta, o Flávio Dino menciona um trechinho do Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, que diz o seguinte, que eu vou ler para vocês, que é interessante vocês perceberem a que o Dino se refere. Então fala o seguinte aqui, capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, versículo 32 em diante. E aqui fala da comunidade primitiva, né, dos cristãos primitivos, logo após a morte de Jesus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Ou seja, um comunismo primitivo. Não havia propriedade privada, não havia nada que fosse do indivíduo, mas de toda a comunidade. Depois, mais adiante, né, versículo 34, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casa vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Essa frase aqui, repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade, é muito próximo do que você vê no anarquismo clássico, a cada um de acordo com a sua necessidade. Então isso aqui é um comunismo, isso aqui é uma forma de comunismo primitivo, cristão, embora na verdade quando a gente fala de comunismo atualmente, hoje em dia a gente tem em mente uma linha marxista e mais particularmente uma linha marxista-leninista, que é como você viu se desenvolvendo depois na União Soviética, que na verdade não era exatamente comunismo como você entende na teoria, né? Na prática a coisa é um pouco diferente. E depois prosseguindo aqui também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, logo no começo aqui, você vê uma cena que é assustadora, né? Você tem um casal, né, o Ananias e a Safira, cristãos também, e eles vão lá e vendem um campo,
E eles combinam entre eles, né, o marido e a esposa combinam de guardar o dinheiro para eles. Vamos ficar com uma parte do dinheiro e a gente só entrega uma parte para os apóstolos. Vamos ocultar uma parte do nosso dinheiro. E o que acontece aqui, olha, os apóstolos descobrem que o Ananias está mentindo para eles, chama eles lá, né, para prestar contas do campo, e daí o Pedro diz para Ananias, aqui no versículo 3, aqui no capítulo 5. Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo, e depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em seu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se o grande terror dos que os ouviam. Depois ele chama a mulher de Ananias, chama Safira, e ela também acaba morta. Aqui você vê uma cena no qual Deus, o Deus dos cristãos, executa um casal, Ananias e Safira, porque eles não eram comunistas. Veja bem, trecho da Bíblia aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Deus mata duas pessoas porque elas não são comunistas. Porque se elas fossem comunistas não teriam sido mortas. Mas aqui eu repito, né, isso aqui é uma vertente. Você tem várias vertentes, e quando a gente fala de sistemas, né, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, você percebe que as pessoas não sabem, né, e não apenas esses conceitos políticos e econômicos, mas também outros conceitos, né, o que é feminismo, o que é racismo, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem do que estão falando. Então há uma grande confusão nesses termos, há uma grande incompreensão mesmo, e é muito difícil você estabelecer um debate com a pessoa quando a pessoa não sabe noções básicas desses conceitos. Por exemplo, o comunismo hoje, para o bolsonarismo, para os eleitores do Bolsonaro e para os olavistas, serve para enquadrar todos aqueles dos quais eles discordam. Então, se você é contra o Bolsonaro, se você é oposição ao Bolsonaro, se você critica o Bolsonaro, você é comunista. Não importa se você realmente acredita numa redistribuição de renda, não importa se você realmente acredita no fim do Estado ou no fim da propriedade privada, não importa. Se você discordou do Bolsonaro, você é um comunista. Hoje, inclusive, eu li uma reportagem no Estadão aqui falando sobre o Léo Índio, que é um dos primos dos filhos do Bolsonaro, e aparentemente ele virou um caçador de comunista agora. Ele fica levantando dossiês de pessoas no governo, nos escalões mais baixos do governo, na administração pública, em diferentes estados, levantando dossiês dessas pessoas para mostrar como há comunistas infiltrados na política brasileira. Na verdade, se você vê a definição clássica de comunismo, né, como eu disse, o comunismo marxista, provavelmente tem pouquíssimas pessoas, mesmo na esquerda, mesmo na oposição ao Bolsonaro, que sejam de fato comunistas, que realmente acreditem no fim do capitalismo e uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada, na qual haja uma completa redistribuição de riqueza de acordo com a necessidade das pessoas. Acho que pouquíssimos acreditam nisso. Talvez até entre membros do PCdoB tenham pessoas ali que não sejam comunistas na prática, que realmente não acreditam que isso seja possível. E nessa entrevista com o Flávio Dino, os entrevistadores tentam forçar para que o Dino explique o que é comunismo para ele, né, de fato, né, o que é isso, né, quando você fala comunismo, o que é? E ele não colabora para a percepção desse tema. Ele não realmente não, ele evita definir o que ele entende por comunismo. Se é simplesmente uma sociedade mais igualitária, menos injusta, sem pobreza, sem miséria, ele se recusa a entrar nessa definição. O que para mim é problemático, porque como eu disse, nós estamos trabalhando no nível dos conceitos. Então é importante saber exatamente o que quer dizer quando você fala de um liberal, quando você fala de um neoconservador, um conservador, ou de uma extrema-direita, ou de um comunista, ou de um socialista. O que essas coisas querem dizer? Por exemplo, quando eu falo de extrema-direita, eu já fiz alguns vídeos aqui explicando quais são os conceitos disso, quais são as definições disso, de acordo com teóricos profissionais nessa área, que trabalham com esse tema. Então você pode ir lá olhar e encontrar a definição. Isso aqui é extrema-direita. De acordo com esses autores aqui, você tem tais características. O que é fascista? Fascista virou um termo genérico também, utilizado para designar qualquer um que pareça ser reacionário. E, na verdade, você tem alguma classificação ali, você pode utilizar diferentes autores para designar isso, o que é fascismo. Você tem o fascismo histórico, anos 20, 30 e 40, na Itália, Alemanha, alguns países europeus, no Japão também, que seria um proto-fascismo, ou o próprio Getúlio Vargas, que teria um discurso fascistoide, mas você tem no período histórico, você pode olhar e identificar quais são os elementos. E você tem também alguns termos que se desenvolvem historicamente e assumem um novo contexto, um novo sentido. Mas é muito complicado você debater certos assuntos quando nós não estamos falando a mesma coisa. Você tem uma ideia em mente, você tem um conceito definido historicamente, ou por algum autor, ou por algum teórico, e a outra pessoa fala de uma coisa que não tem nada a ver com isso.
Por exemplo, o que é comunismo para os bolsonaristas olavistas não tem nada a ver com o que é comunismo historicamente. Possivelmente não tem nada a ver com o comunismo do Flávio Dino, ou do PCdoB, ou desse comunismo primitivo dos cristãos. E só mais uma observação antes de concluir aqui. Há algumas perspectivas que trabalham a questão entre esquerda e direita nos seguintes termos. É que a direita, via de regra, tende a entender que certos fenômenos, certas situações são dados da realidade. Então é assim, sempre foi assim, e não há muito que a gente possa fazer para mudar. Então, por exemplo, o mundo é injusto, o mundo é desigual, alguns mandam, outros obedecem, há uma hierarquia na sociedade, isso desde sempre, isso não vai mudar. A gente tem que lidar com essa questão como ela é e operar no interior dessas hierarquias, desse mundo como ele funciona. E há outras visões, e são atribuídas à esquerda geralmente, de que o mundo é injusto, o mundo é desigual, há opressão, há hierarquias, porém não precisa ser assim. A gente pode tentar buscar um mundo menos injusto, a gente pode tentar buscar um mundo menos desigual, a gente pode tentar evitar que pessoas morram de fome, que vivam na miséria, que sejam oprimidas, que sejam discriminadas. Que embora o mundo seja assim hoje, não foi sempre assim e não precisa ser sempre assim também. Então, basicamente, nessa concepção de esquerda e direita, tem muito a ver com a aceitação de que algo é daquele jeito e que nunca vai mudar, e de outra que pode ser desse jeito, mas que pode ser diferente também. Mesmo que seja utópico, mesmo que seja irrealizável em nossas vidas, ou em uma geração, ou em 2 gerações, ou em 10 mil anos. Tem certos valores que vale a pena lutar, mesmo sabendo que são impossíveis de serem alcançados. Eu, pessoalmente, vejo o comunismo desse modo. Pessoalmente, me parece algo irrealizável, nesse sentido de um mundo no qual não haja opressão, não haja injustiça, não haja desigualdade. Eu acho muito difícil. Porém, é possível sim um mundo com desigualdade menor, com menos opressão, com menos injustiça. Isso não só é possível, como há países no mundo que são assim. Há países que são extremamente desiguais, que são extremamente opressivos, que há uma hierarquia muito rígida, e há países no qual isso é muito mais fluido, há uma estrutura muito mais horizontal. Então, embora essa ideia de um comunismo global, no qual não haja nenhum tipo de opressão, onde todos são iguais, onde todos são livres, né, porque para o comunismo, essencialmente, a igualdade é a liberdade também, são 2 coisas que andam juntas. Embora isso seja impraticável, o objetivo de reduzir a desigualdade, de reduzir a fome, de reduzir a pobreza, a miséria, é algo pelo qual vale a pena lutar. Então eu quero saber de vocês aqui, a dúvida que eu quero deixar para vocês, é tendo esses 2 cenários aqui, de uma realidade como tal, dada, imutável, com hierarquias perenes, que perpassam toda a história da humanidade, e outra de uma sociedade que é desse modo, mas que poderia ser diferente. Onde você se situa? Você acha que o mundo não tem transformação, que sempre vai ser desigual, que sempre vai ter opressão, ou você pensa que isso pode mudar, que a gente pode sonhar com algo melhor e lutar para isso? Eu acho que talvez no futuro a gente possa voltar aqui e explicar de maneira muito mais didática, talvez pegando alguns autores basilares nesses conceitos aqui, e trabalhar com a noção do que é capitalismo, do que é socialismo, do que é comunismo, do que é liberalismo, do que é conservadorismo, para que as pessoas entendam, possam entender realmente, conceitualmente, teoricamente, o que se diz sobre isso e como se consolidou historicamente. Porque isso é um primeiro passo para evitar que a gente fale de coisas diferentes, né? Que a pessoa pense em comunista, pense em alguém lá, um soviético, comendo criancinhas. Ou que pense que comunismo é o que tem na Coreia do Norte, por exemplo. Ou que pense que anarquista é alguém que está na rua botando fogo nas coisas. Ou achar que capitalista é alguém que apoia capitalismo. Se a gente começar a esclarecer esses conceitos, talvez tenha um debate um pouquinho mais racional, um pouquinho mais sensato sobre esses temas. Sem desinformação, sem simplificação e sem incompreensão também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aí. Se vocês assistiram essa entrevista do Flávio Dino para o programa My News, o que vocês acharam? E sobre essa questão da desigualdade, se ela é imutável, histórica e um dado da realidade, ou se ela pode ser diminuída e combatida também. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!